Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, trazendo mais vídeo pro canal. E esse não é um vídeo planejado, na verdade eu acho que é meio termo, né? Eu até planejei, mas não foi até da maneira como eu pensava que esse vídeo seria, mas pelo menos assim, vai também fazer sentido aquilo que eu vou dizer, né? Na verdade, esse vídeo é mais um desabafo do que tá acontecendo esses dias, né? Então, são lições e reflexões daquilo que eu já, enfim, já reflito, já penso já os dias, antes mesmo até de criar esse canal, já pensava dessa maneira. E eu quero compartilhar com vocês esse ponto de vista meu, que talvez também possa contribuir na vida de vocês, no dia a dia, ou até mesmo no futuro. Mas basicamente o tema de hoje vai ser sobre a primeira impressão, né? A primeira impressão é a que fica sempre, para qualquer coisa que você fizer na sua vida. E a primeira impressão também é justamente da forma como nós lidamos com as nossas experiências. Então, se você acompanhar, por exemplo, algum tipo de filme ou série, alguma coisa do tipo, você vai ter uma impressão daquela primeira temporada, daquele primeiro episódio. Então, aquilo vai fazer você continuar não consumindo aquele tipo de série ou de franquia. E mas no dia a dia mesmo, por exemplo, se você vai num restaurante, né, e se você vê que a comida não foi boa, a tendência é que você não vá lá, porque a primeira impressão é que ficou. Então, mesmo que o hospital, perdão, o restaurante ele melhore a comida, na próxima vez, talvez um mês depois que você tenha ido lá, a sua impressão é de que vai ficar sempre ruim, porque você teve uma experiência muito ruim pela primeira vez. E isso, enfim, eu posso citar vários exemplos. E até mesmo eu lembro que há 10 anos atrás eu tive um celular da Samsung. Foi se não me engano, um Galaxy Core 2. E tipo assim, no início ele era um celular muito bom, porque tirava foto tranquilo, eu podia ouvir música, aquela coisa toda. Mas, passando assim, mais ou menos, um período aí de 6, 7 meses, o celular começou a travar. E não é igual os celulares de hoje, onde tem mais memória RAM, onde tem mais espaço, onde tem mais velocidade, coisa do tipo. Então, antigamente, eu espero que hoje pelo menos eu não tenha noção de que isso aconteça, mas pode ser que alguns Samsungs hoje, Galaxy, possam estar travando também, né? Possa estar tendo um desempenho ruim. Então, desde aquela situação que aconteceu comigo, eu nunca mais decidi comprar nenhum celular da Samsung, independente de qual linha que fosse. Poderia ser a linha M, linha A, linha S, daqueles mais badalados, enfim. Eu não gostaria de comprar mais. Então, o que que eu fiz? Eu decidi comprar um Xiaomi, porque eu vi que a avaliação era boa da marca e da empresa. E de fato, até hoje eu tô satisfeito com o Xiaomi que eu comprei. E já tem um ano que eu comprei, né? Um Xiaomi aí, um Redmi. E não tem problema nenhum, praticamente. Porque eu me sinto satisfeito com aquilo que ele me oferece. Até porque eu também não sou nenhum cara que vai trabalhar com venda de fotos, alguma coisa assim do tipo, né? Não sou esse tipo de cara, mas eu também exijo qualidade. Eu acho que todo mundo tem que exigir qualidade. Não que eu seja o rei, né? Ou que eu seja parente da família real, mas simplesmente porque todo mundo, né, exige um serviço de qualidade, um produto de qualidade, e isso faz parte do nosso mundo e isso existe já há muito tempo. Então, partindo dessa visão que em primeira impressão que fica, a gente muitas das vezes a gente vai ter experiências ruins
E isso muitas das vezes está relacionado ao dinheiro. E eu vou explicar o porquê. Se você mora no Rio de Janeiro e você pertence à classe alta, é muito difícil de você ter algum problema de atendimento ou algum problema com o público, porque onde você está cercado e rodeado, né, são pessoas de alta classe, onde elas vão ter maior qualidade para te atender, para te servir. Mas se você faz parte da classe baixa, você é pobre e mora, vamos pegar daí, né, da Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, é provável que você já passou ou vai passar por muitos problemas relacionados ao público, né, o tratamento que você vai receber. Então, eu acredito que mais de 50% das vezes, ou pelo menos nessa faixa aí, né, de todas as vezes que você for ir a algum lugar, consumir alguma coisa, um produto ou serviço, existe 50% de chance de você ser maltratado naquele lugar. E obviamente que isso reflete também na imagem, né, da empresa. Porque a primeira impressão é que fica e o funcionário, ele nada mais é do que a expressão daquela empresa. Então eu vou dar um outro exemplo para vocês. Uma vez quando eu estava no Senai, né, isso uns 2 anos atrás, eu decidi, né, eu tinha que fazer algumas coisas ainda antes de voltar para casa, que eu pegava de manhã, né, de 8 a meio-dia. Então eu tinha que resolver mais uma coisa na rua. Só que aí, como eu não tinha almoçado, eu falei, pô, vou comprar alguma coisa na rua, vou comer, e aí eu vou pra casa, né, vou resolver meus problemas e vou pra casa. E aí eu parei uma barraquinha, assim, sabe, de calçada, onde vendia salgado. E eu acho que eu pedi uma coxinha, se não me engano, e um suco, tava acho que 4 ou 5 reais por aí. E aí eu pedi, era até uma garota, na época que tava me atendendo. Mano, a mina sem nenhuma força de vontade pra poder atender, entendeu? Porque ela ficou olhando assim uns 3 segundos de cima pra baixo, sabe? Como se, tipo assim, pobre, né? Como se ela também não fosse pobre. E aí ela também, com muita má vontade, foi pegar o copo lá pra colocar o suco e também a coxinha, né, que eu tinha pedido. E além disso, ela não fez muito pouco caso pra poder dar uma moeda de troco, entende? Então, desde ali, daquele momento em diante, eu nunca mais fui naquele lugar. Porque a primeira impressão é que ficou e eu simplesmente, enfim, não quero mais aquilo, né? Não quero ir mais naquele lugar. Então, é a mesma coisa, né, de um cara que mora por aqui. Ele é motorista de van, mas ele é um cara muito, mas muito mal-humorado. E, mano, tu vê literalmente quanto que o cara tá acabado, seja mentalmente, fisicamente, pelo fato não só do cara fumar, porque pra mim, a pessoa que fuma já é um sinal de que essa pessoa não está bem da cabeça, mas também, tipo assim, o quanto que ele fuma, que deixa ele tá podre, entendeu? Isso chega a ser feio, cara, né? Porque a primeira impressão é que fica. Eu sempre falo isso. Eu tô sempre dando ênfase nessa frase. Então, eu sempre também evito pegar a van dele se ele estiver passando na rua, né? Ou se ele estiver no ponto. Ou eu prefiro andar mais devagar, porque aí eu sei que ele não vai querer esperar e vai sair, enquanto eu mesmo, né, no meu inconsciente, quero que ele vá. E por que isso? Porque a primeira impressão é a que fica, entende? Então, isso tudo é sobre a maneira como nós somos tratados. E, assim, o tratamento no Rio de Janeiro, ele é brutal, pessoal. Você não tem noção do quanto que as coisas funcionam por aqui. Enquanto, tipo assim, as pessoas, elas parecem que elas não são felizes, né? Parece que o povo carioca, ele tem sempre alguma coisa do que reclamar. Sempre algum tipo de amargura que cerca o coração da pessoa, a mente da pessoa, né? Que ela parece que quer descontar toda a raiva em você. Então eu via muito isso
numa outra empresa onde eu trabalhei, porque eu acabei também recebendo parte dessa energia negativa por estar ali naquele ambiente. Então, por exemplo, eu trabalhei durante um tempo num depósito. Num depósito de. Bom, enfim, um depósito comum, né? Como qualquer outro. Mas que, cara, assim, independente do depósito, seja pequeno ou grande, você vai se estressar. E, cara, a área de logística é muito, mas muito estressante, entende? Seja porque você não tem espaço, seja porque você precisa fazer 1 milhão de coisas e você, tipo assim, você só é um. E seja porque também a sua equipe não quer ou não faz questão de te ajudar para poder levar o produto pro caminhão, coisas do tipo. Seja porque, tipo assim, você já tá fazendo um pedido, aí querem te explorar e colocarem mais pedido em cima de você. Então isso tudo é muito estressante, né? Além do fato de que os produtos eles não saem de uma maneira errada, né? Seja porque, tipo assim, às vezes um número, uma numeragem, uma numeração, perdão, parecida no final do pedido, e aí você acaba confundindo, né? Então, obviamente, que isso aí vai resultar em uma situação ruim para a empresa e o chefe, né, obviamente, dá uma mijada na gente. Então, tudo isso aí é um reflexo do que acontece. E, assim, eu fiquei um tempo ali trabalhando de um jeito em que eu fiquei, cara, assim, refletindo no quanto que aquele ambiente estava me influenciando negativamente, a ponto de eu poder chegar em casa, assim, em vez de eu chegar em casa, né, pra poder esquecer um pouco o dia, né, porque eu ficava 10 horas lá, naquele trabalho. Não, porque a primeira coisa que eu fazia quando chegava, em vez de nem de tomar banho, eu pegava um biscoito recheado, entendeu? No armário da cozinha, comia ali quase ele inteiro, porque eu tava descontando, perdão, a minha fúria e a minha raiva de tudo aquilo que eu recebia durante o dia naquele biscoito. Então muitas pessoas também fazem isso nos seus trabalhos, né? Algumas pessoas vão fumar, vão jogar tudo na bebida, vão jogar em apostas e coisas do tipo, porque elas querem desestressar. E algumas até descontam na pornografia, porque a pessoa ela tá tão tensa, tão é, chateada, né, nervosa, que ela não vai, tipo assim, nem medir a questão mesmo moral das coisas, né? De pensar, poxa, eu tô fazendo isso, né? Mas é errado. Não, a pessoa não vai pensar porque a pessoa simplesmente só quer aliviar, desestressar do trabalho, do dia intenso que ela teve, né? Enquanto ela tenta sobreviver no mercado de trabalho. E isso pra mim é brutal. E até mesmo eu digo, né, que o Rio de Janeiro ele é selva também, porque se você não saber lidar com o tipo de público, né, que muitas vezes você vai encontrar vários tipos de temperamentos e personalidades, né, muitas pessoas vão querer pisar em você e você não pode deixar que isso aconteça. Então é o que eu mais vejo, né, o que eu mais via e o que eu mais vejo também hoje no meu trabalho atual e no meu trabalho antigo é que as pessoas se estressam muito com os problemas que elas têm, seja porque talvez elas não se deem bem com outros setores, com outras pessoas, então elas vão descontar no cigarro, né? E isso você vê muito, né, nesses locais assim, onde as pessoas trabalham sob pressão. Então você vê isso por exemplo, no telemarketing, você vê isso nos hospitais, as pessoas que trabalham nos hospitais, as pessoas que trabalham, né, viajando pelo Brasil, que no caso são os caminhoneiros. Você vê isso no caso também, nos trabalhos
relacionados também a atendimento ao público, né, como é o caso da caixa de supermercado, como é o caso, das pessoas que trabalham em loja, coisa do tipo, porque elas estão estressadas, elas têm que acordar cedo, às vezes elas não tiveram uma boa noite de sono, ou elas não dormiram 8 horas, 7 horas que fosse, né, para poder descansar bem para o próximo dia. Então, aquela falta de sono vai dar nela um mau humor, para o próximo dia, que vai, ser jogado em cima de alguém, seja no cliente ou seja, né, no colega de trabalho. Então a mesma coisa são com, os casos, assim, que você vê, por exemplo, de homens, né, pessoas que estão com problemas, né, em casa, né, ou simplesmente porque a pessoa ela acabou não separando, né, o trabalho da família, que levou, enfim, foi pisoteado pelo patrão, foi mijado pelas pessoas da empresa dele. E quando ele chegou em casa, ele não soube separar, esquecer isso e acabou descontando na esposa, né? E isso, enfim, eu vou deixar para vocês pensarem da maneira como vocês quiserem. E da esposa, a esposa vai lá e desconta nos filhos. E os filhos vão lá e descontam nos professores ou nos colegas da escola. Então isso tudo são exemplos de como que é um efeito dominó. Ainda mais agora com essa situação, né, que as pessoas estão colocando muita expectativa. Eu acho isso muito equivocado, né, na questão da escala 6x1, porque justamente as pessoas elas querem tempo de qualidade. Elas não querem ficar trabalhando de segunda a sábado. Elas querem buscar um tipo de descanso onde elas estejam, de uma certa forma, satisfeitas com o fato delas poderem ter descansado 2 dias diante de tanto trabalho que elas desempenharam durante a semana, né? Esse vídeo está ficando longo, mas eu quero dizer isso porque eu entendo aquilo que acontece com essas pessoas, mas eu também tenho que entender que uma coisa não pode levar a outra, né? Dois errados não dão certo, porque apesar de acontecer sim, né, de muitas vezes injustiça no ambiente de trabalho, ou que a gente seja maltratado, né, as pessoas elas não podem jogar a culpa no outro, né? Eu acho que também é justamente isso, né? As pessoas, em vez de elas fazerem terapia, cuidarem da mente, do emocional, do mental, elas vão lá e acabam buscando o cigarro como um psicólogo, buscando a comida como um terapeuta e algo do tipo. E isso é o que acaba prejudicando muito, né, as nossas relações no dia a dia, ainda mais quando se trata do Rio de Janeiro, né? Então é provável que isso venha a acontecer, entendeu? Enquanto que em outros lugares do Brasil, como você vê, por exemplo, no interior, seja no interior até mesmo do Rio de Janeiro, mas o interior de São Paulo, você vê alguns estados ali para baixo, como Curitiba e Santa Catarina, as partes do interior, as pessoas elas estão mais tranquilas, elas estão um pouco mais felizes, um pouco mais satisfeitas onde elas estão, seja porque elas moram perto do trabalho, então elas conseguem dormir, ter uma noite, um ciclo de sono completo, seja porque também elas têm um bom salário e, né, não precisam ficar pensando, né, no que vai faltar para o mês que vem, e seja também pela forma como ela é tratada no ciclo como um todo, ou seja, na forma como ela vai, enfim, entrar num restaurante, entrar numa loja, ela vai ser bem recebida, ela vai ser bem tratada, porque as pessoas ao redor, como um ambiente, tá trazendo uma boa energia para ela. Então ela não vai se sentir insatisfeita, né? E eu acho que é justamente isso que muitas das vezes é difícil do carioca tancar, porque ele tem que sair cedo, ele vai ganhar um salário que, enfim, ele sabe que não vai sobrar nada no final do mês. Ele, enfim, tem todo aquele estresse no trânsito de, enfim, o trem pode simplesmente parar do nada, o metrô, o ônibus pode capotar,
ou pode ter um arrastão, pode ter um assalto no meio do caminho, seja indo ou voltando para casa, seja porque ele tem que, enfim, passar por uma rua perigosa, ou ele mora numa favela, vai ter que subir no morro, ele não sabe se vai ter uma operação, ele não sabe se a facção da favela rival vai invadir o morro e ele vai estar no meio da rua. Então tudo isso aí é estressante pro carioca, né? E o carioca ele precisa disso, né? De tempo de qualidade e de uma vida de qualidade, que infelizmente vai ser difícil de ser aplicado aqui, já que a nossa cultura e a nossa sociedade ela modulou e deixou com que as coisas elas fossem moldadas e transformadas dessa maneira, enquanto que em outros estados as pessoas já levaram por um outro sentido, né, essa questão de qualidade de vida, seja saúde física e mental, tanto que não é à toa que esses são os lugares onde as pessoas elas estão buscando cada vez mais morar. Então é isso, pessoal. Me desculpe o desabafo também. Dizer também que, mais o que? Ah, tá, lembrei. E também foi até uma situação agora semelhante, né, desse trabalho que eu tô atual, né, em que, assim, eu tive problemas lá no RH, seja por causa da falta de comunicação de informação que o RH me passou. Então, a primeira impressão que eu tive do RH ficou. Então, eu não. E eles também são um reflexo da empresa, eles também são uma expressão da empresa. Então, a impressão que eu tive da empresa foi uma impressão bem ruim. Então, é de fato uma coisa assim que eu estou lá apenas por causa do salário, por causa do dinheiro, tenho que pagar minhas contas, mas também de que eu não quero, tipo, ser efetivado, entende? Eu não quero ficar lá por anos. Eu quero apenas usar esse meio tempo para poder buscar algo melhor, achar algo melhor, porque eu não posso ficar parado. Então é isso, tá, pessoal? Peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sininho, comentem e compartilhem e até a próxima.